domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Saúde, queridos internautas, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí já caminhando para os finalmente da lição, já estamos na 9ª lição. A soberania de Deus em meio às crises. Essa lição, ela vem num tempo oportuno. Estamos falando sobre cliente. A lição de hoje é a soberania de Deus em meio às crises. Essa lição, ela vem trazendo aí ensinamentos em que nós possamos buscar caminhos de sucesso, mesmo nos momentos de dificuldade. Eu quero agradecer a todos que estão aí acompanhando a nossa lição, acompanhando aí através do meu canal, Presbítero Ademar da Silva Santos. Gostaria que você se inscrevesse, que você compartilhasse, né, para que mais gente pudesse estar aí assistindo o nosso canal. Oi. Fica quietinho aí que eu vou estar gravando. Hoje eu estou do meu lado aqui com o meu neto, Daniel. Estou de babá e ele está aqui do meu lado. Mas, meus queridos internautas, alunos, professores, pessoas que me acompanham, eu estou dizendo da importância da nossa lição. Textual: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti, porque ele confia em ti. Então nós vamos estar vendo aí, já começando pelo textual, que aqueles que confiam no Senhor vivem em perfeita paz. A verdade que nós vamos aplicar nessa lição: a confiança em Deus nos faz perseverar nos propósitos de Deus, mesmo na crise. A introdução, ela diz o seguinte: o livro de Esther nos mostra como é importante sermos fiéis ao Senhor. Queria aconselhar aí os professores, os alunos, aqueles que ainda não leram, leiam todo o livro de Esther, pois o livro de Esther traz grandes lições para nossas vidas e para também nós vermos como enfrentar dificuldades, né, e sair vencedor em tempos de crise. Nesta lição nós vamos aprendermos a agirmos com coragem, fé nas adversidades da vida e como desenvolver a nossa confiança em Deus. É isso, queridos professores, que nós precisamos nos preocupar de estar aí ensinando para os nossos queridos alunos, para que eles possam superar momentos de crise, pois nós estamos vivendo esses momentos nos dias atuais. Objetivos da primeira parte da lição: ressaltar que a verdadeira paz só é possível em Deus. Então, nesse primeiro ponto, queridos alunos, queridos professores, nós vamos estar desenvolvendo e mostrando aos nossos alunos que a verdadeira paz só é possível para aqueles que esperam no Senhor. Um diz assim: Satanás sempre quer roubar a nossa paz. A palavra paz é apontada como um estado de calma ou tranquilidade. Então eu não sei, que até você, querido professor, não sei como está vivendo, mas para nós levarmos adiante essas lições importantes desse trimestre, que nos traz tão importantes temas para que nós possamos transformar as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Tem dois, Ele não para, esse meu netinho aqui, ele não para. Então vamos transformar a adversidade aí em milagres e vitórias, num cenário diferente. Sai desta angústia, né? Nós temos, por que não dizer que nós temos crentes que vivem uma vida, parece que desanimado, porque está faltando paz. Então Satanás procura tirar a paz dos nossos queridos irmãos, e talvez no momento de tranquilidade é que vem aí os grandes problemas. Então, o que é paz? A paz é a ausência de inquietação e desesperança. Nós não podemos viver desesperançado. Então, o nosso relacionamento com Cristo faz com que devemos desfrutar de uma perfeita paz.
Nessa lição nós vamos ver como ele usou Amã para roubar a paz do povo judeu. Então Satanás não deixará de aplicar suas armas em nossos tempos para tirar a paz, roubar a paz dos nossos irmãos. Então ficamos atentos, pois ele pode aí usar algumas pessoas para fazer com que a sua paz seja aniquilada. O 1.1 diz: família, nosso refúgio, nossa paz. Então, Mardoqueu e Esther eram felizes, mesmo Esther não sendo sua filha biológica. Nós sabemos que o pai de Esther morreu, né? E Mardoqueu ficou como tutor desta menina e não deixou de criá-las no ensinamento do Senhor e no caminho do Senhor. Já se diz o velho ditado que pai e mãe não é quem gera, mas é aqueles que criam. E nós vemos que mesmo Esther estando no palácio, entre centenas de moças, né, para a escolha do rei, Mardoqueu, seu tutor, estava super preocupado com ela, queria saber notícia, né? Mardoqueu, ele cumpriu com louvor sua missão de tutor, levando Esther a experimentar o amor de Deus em sua vida. Então, quando nós trazemos aqui no cabeçalho aqui, família, nosso refúgio e nossa paz, nós devemos estar preocupados como estruturar nossa família. Família ensinada no caminho do Senhor é sinal de bênção e de prosperidade, prosperando na graça de Deus. Então, é interessante, queridos professores, alertar a classe da importância da união da família. Família unida cresce mais forte. Então, por isso que aconselhamos que o lar seja uma extensão da casa de Deus. O 2 diz: é no lar que se aprende a viver e construir a paz. Notamos na história de Esther que a paz se vive quando existe uma integração mútua de pais com filhos. Então é preciso pai, né, mãe, queridos professores, chama a atenção dos pais, é preciso momentos de diálogo com os filhos. Nós estamos vivendo em tempos de dificuldade em que as redes sociais estão ensinando muitas coisas e muitos de nossos filhos às vezes estão vendo coisas que não deveria ver ou andando por caminhos errados e talvez o pai não está atento a isso. Então é no lar que aprendemos a construir uma harmonia de paz. O pai, a mãe são espelhos para os filhos. Então quando você vê hoje uma sociedade desordenada, jovens se drogando, jovens assaltando, jovens matando, grande parte desse problema nasceu num lar que não aprendeu a viver, que seus pais não aprenderam a fazer ali uma construção de amor e paz e de tranquilidade para os seus filhos. Então Mardoqueu, o pai tutor, ele fazia tudo respaldado pela palavra de Deus, pois ele era um homem que estava conectado com os céus. Então a firmeza e ousadia de Esther eram resultado da confiança em Deus transmitida pelo seu primo Mardoqueu. É necessário que nós possamos transmitir para nossas famílias tranquilidade, paz, né? Segurança. O objetivo da segunda parte da lição: ensinar que em meio às crises o Senhor nos socorre. Então o crente precisa acreditar nisso. É pela fé, meus queridos irmãos, que nós entendemos que Deus está conosco. Se você fazer uma retrospectiva da sua vida, você vai ver quanta coisa Deus já fez por você. Talvez você não está enxergando, mas vai olhando livramentos, bênção que está na tua vida. O 2 diz: se incomoda é porque você brilha. Então os livros de Esdras, Neemias, Isaías, Daniel e Esther mencionam a Pérsia, trazem diferentes traços sobre o modo de vida do povo judeu neste vasto império após a Babilônia ser conquistada pelas forças persas. Então, meus queridos, o tema, né, desse subtópico aqui: se incomoda
é porque você briga. Nunca ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto, já se diz dessa forma. Então, se estão te atirando pedra, continue a brilhar, continue honrando ao nome do Senhor, que na hora certa o humilde será exaltado e o exaltado será humilhado, como nós estamos vendo no segmento desta lição que nós estamos estudando. Então esse conflito se deu com a permissão de Deus para que os judeus pudessem voltar livre à terra de Israel. Os judeus, se desviaram, por exemplo, poderiam terem aprendido com o povo do norte, que foram levados cativos e nunca mais voltaram, Mas contudo, Deus estava autorizando que Judá fosse saqueado, fosse levado cativo, mas porque Deus daria uma lição ali no seu povo. Então nem todos os judeus retornaram à sua terra. Quando voltaram para a terra, nem todos, alguns já estavam com a vida financeira formada ali e preferiram ficar ali, permanecer naquelas diversas cidades do Império Persa. Então esses judeus que fizeram esta opção, eles desenvolveram suas atividades comerciais por todo o Império e contar com a proteção do rei, mas nem todos se agradaram disso. Então por isso muitos voltaram para a sua terra, e em terra estranha nem todo mundo se agradava dos judeus que ali ficaram, porque os judeus eram um povo abençoado e eles ali prosperavam. 2.1. As crises vêm para roubar nosso sono. Os servos de Deus sempre incomodaram os filhos das trevas. Então, meus queridos, nós sempre tivemos esse problema das pessoas nos incomodar como cristão. Você sempre vai ter alguém que vai incomodar com a tua luz que brilha. Mas essas crises, se você souber trabalhar com elas se tornarão em bênção. Mas se não, pelo contrário, elas roubam o sono. O querido professor pode perguntar aí para os seus alunos, quem já perdeu o sono com problema? E aí, é bom que alguns queridos professores contem algumas experiências, dos sonos perdidos, com crise que veio abalar. Eu mesmo tive problemas financeiros que me levaram a perder o sono. E graças a Deus que o Senhor abriu a porta, mas chegou um momento em que eu achei que não havia mais solução. E o Senhor mostrou-se uma porta aberta. No livro de Esther, nós temos aquele homem usado por Satanás para roubar a paz dos judeus, que era o Amã. Ele criou uma maneira em que o rei fizesse uma lei e que ia determinar que todos os judeus deveriam morrer. E os bens seriam saqueados, e é isso que fez? Tirou o sono do povo de Deus. Até porque, queridos professores, queridos alunos, num edital desse, não era só os pais que iam perecer. Seus filhos, suas crianças, tudo pereceria. Os servos de Deus sempre incomodaram as pessoas que não servem a Deus. Lembra, nós temos alguns exemplos na Bíblia. O José incomodou seus irmãos. Jacó, que ia crescendo na terra do seu sogro, também incomodou. Então, são muitos exemplos que nós temos para citar. Então, você pode aproveitar na sua classe aí e fazer com que algum dos seus alunos possa estar citando exemplos, de incomodação por causa da luz que brilha. O 2.2 diz: a crise chega para o povo de Deus. O amalequita Amã ficou transtornado pelo simples fato de Mardoqueu recusar-se a prostrar-se diante dele. Meus queridos, esse 2.2, esse subtópico, ele diz que a crise chega para o povo de Deus. Então não é diferente também daquela época. A crise chega para nós. Nós, por que não dizer que nós estamos vivendo em tempo de crise? Algumas igrejas no Brasil ainda não podem abrir suas portas, E muitas pessoas estão se acomodando e ficando em casa. Mas outros não estão calados diante dessa crise, estão clamando ao Senhor. Então,
Mardoqueu, ele tinha na sua fé, na sua crença em Deus, que ele não se dobraria, como o povo de judeus, ele não se dobra diante dos ídolos, e também não se dobraria diante de um servo maligno como era o Amã. E aí isso causou ódio na vida de Amã, né, que agora procura, né, fazer com que Mardoqueu e todo o povo seja punido. Então, ele não queria apenas a morte de um único judeu, mas sim a morte de todos, e ele achou ali um caminho para ele poder exterminar com o povo judeu. Você vê, no Brasil nós vemos que muitas pessoas já não querem mais os crentes, né? Apesar que cresceu bastante o número de crentes no Brasil, de pessoas que confessam ser cristão, mas nós temos visto o STF e outros governos aí totalmente contra os cristãos. Eu quero fazer uma pequena pausa aqui e dizer a vocês, nós estamos em época de política. Veja quem que você vai apoiar nessa política. São pessoas que a favor do aborto. Eu vejo, não sei se aí vocês veem, mas eu vejo os candidatos que têm a prefeita, a vereador, em mesas, tomando cerveja, uísque e embebedando e falando besteira, palavrões. Será que essas pessoas estão preparadas para dirigir a tua cidade? Então pense nisso, pense em quem você vai apoiar neste tempo de crise, nesse tempo em que a igreja está sendo ameaçada. Até em países próximos tentaram proibir o evangelho, como foi o caso da Bolívia. Então, meus queridos, é tempo de nós levantarmos os olhos para o céu e ficarmos atentos e agirmos com inteligência, né? Ver quem realmente que nós vamos apoiar nesta política, para que nós não engrossamos a fileira daqueles que são contra o evangelho ou que agem contra aquilo que nós pregamos. O 2.3 diz: a crise chegou, e agora? Amã estava agindo sob a inspiração de Satanás, o autêntico inimigo do povo de Deus. Então o diabo tem usado, né? Tem muita gente que diz: essa pandemia aí é Deus punindo o povo, há um monte de profecia, isso e aquilo. Será que é Deus? Será que Deus tem prazer em tanto choro e que tem invadido a casa dos cristãos? Se fosse Deus, será que Deus não protegia como protegeu no Egito, em que os umbrais que tinha o sangue do cordeiro, o anjo da morte não passou? Será que diante dessas crises nós não estamos fazendo uma má interpretação? Profeta e mais profeta dizendo que Deus mandou, que Deus... Será? Se Deus mandou, por que nós estamos perdendo pastores, homens abnegados, homens que dedicaram a sua vida, morrendo com essa peste? Será que é dessa forma? Isso é uma coisa minha, meus queridos ouvintes, né? Pessoas que me acompanham, professores, alunos. Isso é uma tese minha. Isso vem da parte do diabo. A Bíblia diz que ele vem matar, roubar e destruir. Então por que eu tenho que aceitar que essa miséria foi Deus que mandou? Então nós não estamos servindo Deus da forma certa? Será que estamos? Você pode tecer seus comentários aqui embaixo, se enriquece. Mas às vezes eu me acho na posição de falar, porque eu chego na igreja e digo: ai, Deus fez isso, é Deus que está provando seu povo, é Deus que está fazendo isso. Meus queridos, nós não vivemos mais essa época de Mardoqueu, nós não vivemos mais essa época do Velho Testamento. Nós estamos vivendo agora a nossa vida em Cristo, em que nós temos perseguição, em que Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas em mim vocês têm paz. E Jesus disse: a minha paz vos dou. Nós vivemos sobre a paz de Cristo, nós não vivemos sobre as pragas e as misérias que vivia o povo antes da vinda de Jesus. O diabo semeia discórdia, nós estamos pregando isso. Agora é um monte de gente dizendo que Deus
permitiu que Deus, meus queridos, a permissão, eu já expliquei para os alunos, professores aqui, todas as coisas que estão permitidas é desde o início, desde a fundação lá. Quando o homem pecou, o mundo ficou entregue a Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então por que eu tenho que dar crédito àqueles que sobem as tribunas da igreja e diz que Deus mandou, que Deus está fazendo isso, que Deus... Por que Deus mandou e por que os cristãos estão sendo punidos? Como perdemos em Cuiabá, pastor Sebastião, seu filho, referências no Evangelho. É porque nós estamos sujeitos à doença. Nós temos o nosso corpo, está sujeito a toda doença. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus não tem prazer com aqueles que morrem. Muitos se confundem quando a Bíblia diz precioso para os olhos do Senhor é a morte do seu santo. Ele diz precioso, não é prazeroso, há uma diferença. É como ter uma coisa preciosa que você guarda. Quando o justo morre, ele é guardado, ele é precioso, é guardado para o arrebatamento, para o dia do Senhor. E aí nós, com essa pobreza de hermenêutica que nós temos, pobreza de conhecimento, a nossa mente está cheia, nossa mente não para de pensar, e nós usamos muitas vezes para dizer que é Deus que está falando. É preciso entender, é preciso conhecer Deus. Paulo conhecia Deus. Quando Paulo dizia Deus está falando, quando alguém vinha e profetizava de Deus, as coisas aconteciam. Então eu fiz essa pausa aqui, meus queridos, para que nós possamos compreender melhor a palavra de Deus. Vamos orar para que essa praga vá embora. Mas com certeza eu penso, se Deus tivesse enviado essa miséria, aqueles que têm sangue no umbral da porta não estariam pagando por isso. Nós temos que ter em mente que quando Amã se levanta, é porque eles têm ciência de que Deus tem algo maravilhoso reservado para o futuro de seu servo. O objetivo de Satanás era destruir Mardoqueu para que ele não tivesse sucesso em libertar seu povo do extermínio. Veja que Deus traça trajetórias. Passamos por dificuldade? Passamos. Mas quando o inimigo nos persegue, é porque nossa luz está brilhando e Deus tem prazer em fazer que a nossa luz brilhe. Então, esse judeu, Mardoqueu, nos ensina 4 verdades cristãs. Na hora da crise, nós devemos confiar em quem? Em Deus. Temos que se basear no Salmo 46 também. Ele nos ensina, Deus é nosso socorro bem presente na angústia, nas horas das adversidades. O 3, não deixe que o medo te domine. É o que o judeu está nos ensinando, Mardoqueu. Para que nós, não deixando, nós descansamos em Deus. Agindo assim, meus queridos, veremos que aquele que se levantar contra você é quem vai cair. Está se levantando contra o próprio Deus. Que é o objetivo da terceira parte da lição. Mostrar segredos para vencer as crises. Agora o comentador vai estar nos mostrando o segredo. 3. Segredos para vencer a crise. Quando parece que está tudo perdido, tem uma certeza, resta uma esperança. Deus abomina o arrogante e exalta o seu servo. Então, há uma esperança. O segredo para vencer a crise é não baixar a cabeça, não perder a esperança e não deixar de confiar em Deus. Esther e Mardoqueu nos faz ver que para transformar crise em vitórias, devemos enxergar a graça de Deus que nos sustenta de uma maneira especial a cada dia. O 3:1 diz, vencer o medo é um segredo para nós enfrentarmos crises. Todos teremos problemas e certamente enfrentaremos crises. Então, vença o medo. O medo atrapalha. Essa pandemia, por exemplo, tem avós que faz tempo que não dão um abraço no neto.
e tantas coisas. E será que realmente essa doença vai ser transmitida assim, de forma familiar? Então o medo, vença o medo. Esther não foi uma exceção. No momento de crise, assim como Esther, nós temos que vencer o medo. Veja bem, o povo ia morrer, ela tinha que entrar na presença do rei. Quando Mardoqueu mandou dizer para ela até temeu um pouco. Ela disse, mas eu, e colocou mais. Mas Mardoqueu falou, quem sabe que para esse tempo o Senhor te enviou. Acorda, Esther. Tem muitos crentes que estão dormindo. Acorda, irmão. Entenda qual é o chamado de Deus na tua vida, para que Deus te colocou nesta posição. Tem crente que não pode ter um bom emprego. A primeira coisa que ele faz é largar o Senhor. Não compreende, não entende o agir de Deus na sua vida. É preciso, como cristão, nós entendermos qual é o agir de Deus sobre nós. Esther, apesar da nossa história bonita de Esther, mas nós vemos a vacilada que ela deu lá no início, quando Mardoqueu mandou ela ir à presença do rei. Ela disse, mas se vão na presença do rei, morre. E aí Mardoqueu alertou ela. Quem sabe não foi por esta causa que Deus te colocou aí, para livrar o nosso povo do extermínio. Você sabe que Deus te colocou na igreja, que Deus te colocou como obreiro, que Deus te colocou como pastor, para que você possa livrar a alma daqueles que estão indo, destinando ao abismo. Então, para esse tempo, Deus te colocou. Mesmo existindo uma lei que só poderia chegar próximo ao rei, aí ela lembrou-se das palavras do seu primo, e agora ela se prepara para o povo em oração, e ela vai para a presença do rei. Então Esther está nos ensinando que nos momentos de adversidade, nós temos que vencer o medo, calcular o risco e vencer o medo, para que nós possamos transformar as adversidades em cenários de milagres e de vitória. Precisamos ter foco, atitude e determinação. Não é só eu vou. Tem muitas pessoas que abrem um comércio, daqui a um dia ele perdeu tudo, está quebrado, porque ele não tem medo, mas ele não tem foco. Ele não tem medo, nem foco, nem atitude, e nem determinação. E aí é por isso que nós vemos muitas pessoas que põem na cabeça que vai fazer uma coisa e faz. Não, Esther disse, eu preciso defender o meu povo, eu preciso ir à presença do rei sem ser chamado, mas para isso eu preciso primeiro que o povo entre em oração e jejum, para que Deus nos conceda a vitória. Então ela nos faz ver que quando confiamos no Senhor, o medo não nos domina e o poder de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. Todo o povo foram vitoriosos. O 3.2 diz, é enxergar o triunfo. Às vezes, as tempestades da vida podem ser tão avassaladoras que achamos que não vamos suportar. Quantas pessoas param numa caminhada, porque levanta-se a tempestade, ela diz, eu não consigo, eu não vou vencer. Esther venceu, reunindo o povo, convocando o povo para jejum e oração. Mardoqueu, ao saber do decreto real, se vestiu de pano de saco, que era o costume da época, e se pôs a chorar amargamente por toda a cidade. Na época todos, quando iam jejuar, tiravam as roupas e se vestia de panos rústicos. Ao descobrir a trama de Amã, o rei Assuero pôs fim à crise que o povo judeu atravessava. E aí honrou a Mardoqueu com um traje real. Aquele que queria estar no cavalo do rei, com as vestes real, foi quem estava puxando o cavalo. Isso é o que Deus faz, porque é assim que Deus faz no momento de crise. Abate o soberbo
e exalta o humilde. Você vai crescer se você sempre viver como um servo dentro da humildade. 3.3. Nosso socorro vem do alto. O monarca, sabendo que fora manipulado para um grande genocídio, enfurecido, manda matar Amã na forca que ele havia feito para enforcar aquele que ele o invejava. Veja como Deus faz mudar a história. A forca estava pronta para Mardoqueu. E daí Esther faz um banquete, mulher inteligente. Nós encontramos muitas mulheres inteligentes na Bíblia. Esther era uma mulher super inteligente. Ela promoveu um banquete. E nesse banquete também convidou Amã. E Amã ficou todo cheio. Mas nesse banquete, a mulher inteligente revelou toda a trama do inimigo do povo de Deus que estava sentado à mesa. Muitas vezes o inimigo está sentado à nossa mesa e nós precisamos desmascará-lo. Então a atitude de Esther salvou os judeus de um extermínio em massa. Ela cumpriu seu propósito debaixo de jejum e oração em favor de seu povo. Então, meus queridos, que nós também possamos cumprir os propósitos divinos em nossas vidas, cujos objetivos são abençoar os que sofrem e correm risco de morte eterna. É a preocupação da propagação do Evangelho. Essa pandemia mostrou o quanto nós somos frouxos, o quanto nós vivemos embaixo da tutela das leis. Os crentes se esconderam em casa e as almas sepultadas aos milhares perecendo. Então, meus queridos, aqui nesse subtópico do 3.3, ele diz que nós precisamos cumprir os propósitos de Deus em nossa vida. Qual é o maior objetivo da nossa transformação, da nossa aceitação em Cristo, marchando para a glória? É abençoar os que sofrem, os que correm risco de morte eterna. E nós, nesses últimos dias, parece que não estamos preocupados com aqueles que estão se perdendo. Concluindo, a palavra crise se tornou comum em nossos dias. As mídias, as redes sociais não falam em outra coisa, pandemia, doenças, etc. O povo anda assustado, e por que não dizer que os cristãos estão incluídos nesse meio de pânico? Parece que nós passamos a servir a um Deus palpável, a um Deus que não é mais pela fé. Mas para que nós possamos voltar a mostrar que nós realmente cremos em Deus, nós precisamos, enquanto o povo anuncia miséria, nós precisamos anunciar que Jesus é a salvação, que Jesus cura, que Jesus salva e que Jesus batiza com o Espírito Santo. Diante da história de Esther e Mardoqueu, estamos convencidos de que o Senhor utiliza ocasiões complexas para cumprir seus propósitos na vida dos seus filhos. Que Deus abençoe a todos, queridos internautas. E não perca a próxima lição, que é a de número 10. Atravessando a crise com perseverança. Espero você na próxima aula e até lá, na paz do Senhor. Amém.